Muito bem, sejam todos muito bem-vindos à Associação Comercial e Empresarial de Osasco para mais uma entrevista nesse período das eleições municipais 2024 com o candidato do Partido Novo, o Dr. Lindoso, que tem como vice a doutora Silvia Buendia. A gente recebe aqui no auditório da Associação Comercial e também gravamos para que todos os nossos associados, empresários da cidade, possam acompanhar as propostas de cada um dos candidatos que estão pleiteando a prefeitura nesse próximo período. Eu gostaria de registrar, agradecer a presença, doutor Lindoso, das pessoas que ajudam a fazer com que a Associação Comercial seja e continue grande, que são seus diretores e conselheiros voluntários, que têm como objetivo maior que nós consigamos ter um ambiente favorável aos negócios, porque, no final das contas, quem carrega a cidade nas costas, gerando emprego, recolhendo impostos, é o empreendedor. Então, temos aqui nosso presidente Marcos Atchabayan, Roberto Nerguisian, a Regina Helena de Oliveira, que também é nossa presidente do ACEL Mulher. Temos o Sérgio Sidney Manojo, José Carlos Beraldo, José Rafael da Silva, Ademar Trevisani. A Ana Paula do Nascimento Félix está conosco também, o Dr. Edson Carvalho dos Santos, José Amarildo Fracasso, Laércio Carlos Tonon, o Maurício Carlos Pereira, Maurício Eduardo Ramos, o Paulo Tosi Júnior, o Paulo Rogério Micheletti e o Carmine Di Martino. Todos nominados? Eu gostaria de pedir a esses que eu nominei agora, porque são eles que fazem a nossa Associação Comercial grande, uma salva de palmas, por favor. Também quero agradecer a presença dos convidados que estão aqui conosco, na pessoa da presidente da Associação Comercial de Carapicuíba, Ana Rocha, está aqui conosco. Ana, muito obrigado por estar aqui conosco também. Muito bem, como é que vai funcionar nossa entrevista hoje com o Dr. Lindoso? Da mesma forma que foi combinado lá no dia 8 de agosto com os assessores. Nós teremos um período de 15 minutos para o candidato fazer uma apresentação inicial, para usar o tempo como quiser, doutor. Na sequência, teremos perguntas que foram elaboradas por nossa comissão das eleições, em que o candidato vai pegar numa caixinha ali perguntas relacionadas ao seu plano de governo. Em seguida, temos perguntas elaboradas pelo time da CEL, perguntas que foram enviadas no formulário de inscrições e também na consulta aos associados, que nós faremos diretamente ao candidato. Na sequência, um espaço para perguntas da plateia. Por isso, desde já, se já quiserem formulando suas perguntas, levantem o braço, escrevam a pergunta e mandem para a nossa equipe que está aqui à sua disposição. E ao final, doutor, teremos 5 minutos para as suas considerações finais e encerrarmos, então, a nossa entrevista. Vamos agora, então, para a abertura oficial de mais esse ato aqui nas eleições municipais de 2024, o nosso presidente da Associação Comercial e Empresarial de Osasco, Marcos Gabriel Atchabayan. Boa noite a todos. Em nome da Associação Comercial, eu gostaria de agradecer a presença de todos e dizer que para nós é um prazer estar aqui junto com vocês e com a casa cheia, né? Bacana. Bom, a Associação Comercial sempre participou da vida de Osasco e hoje não será diferente. Esse aqui é um ano eleitoral, um ano especial, e a Associação Comercial abriu suas portas para que os candidatos pudessem vir até aqui e expor suas ideias, seus planos e aquilo que propõe para a cidade. Pensando nisso, nós criamos um comitê, presidido pelo nosso decano, Dr. Edson, e esse comitê é composto pelo Dr. Edson, Dr. Amir Gomes, que não pôde vir porque está se restabelecendo de uma cirurgia nos dois joelhos, o Carmine Di Martino, Paulo Tosi, Carlos Dezen, Maurício Pereira, Maurício Ramos, José Carlos Beraldo e o Paulo Micheletti. Esse comitê se reuniu e criou regras bem claras, com bastante isonomia, bastante transparência, para que todos os candidatos pudessem vir até a Associação Comercial e, com tranquilidade, com conforto, sem saia justa, pudessem aqui colocar tudo aquilo que propõe para o município. Foi feito um convite a todos os assessores, todos estiveram presentes aqui no dia 8, foram combinadas as regras e a sequência de datas para que cada candidato pudesse vir até aqui e se apresentar. E hoje temos a honra de receber o candidato, o Dr. Lindoso, que vai colocar aqui para nós aquilo que ele pensa e ele propõe para Osasco. E é um grande desafio que o próximo prefeito, que vai assumir agora a partir de janeiro, tem para o município.
porque governar Osasco não é simples. Osasco é a segunda cidade do estado de São Paulo, a 7ª do Brasil. O desafio é gigantesco. E pensando nisso, o prefeito tem que pensar em soluções para o nosso município. Nós temos aí uma reforma tributária pela frente que pode prejudicar um pouco a arrecadação de impostos, porque as cidades, os municípios, têm lá seus atrativos para que as empresas venham até aqui. Tem também a lei de liberdade econômica, que ela é muito importante, porque ela ajuda o empreendedor a poder fazer o seu trabalho com tranquilidade. Isso ajuda a desenvolver a cidade. Então, o prefeito tem que estar engajado nesse movimento chamado Lei de Liberdade Econômica, que já é uma lei, e cada município, ao seu tempo, pode fazer com que as regras estabelecidas sejam cada vez mais rápidas de serem estabelecidas para que a gente possa criar um melhor ambiente de negócio aqui no município. Pensando também numa cidade que vive muito de comércio e de serviços, é importante criar um bom ambiente que tenha segurança pública, que as pessoas possam circular pela cidade, que tenha mobilidade, que a prefeitura ofereça menos burocracia, enfim, uma série de temas que eu tenho certeza que o candidato vai colocar aqui, e eu não quero me alongar muito, porque hoje a palavra é dele. Muito obrigado pela presença, e a CEL sempre defendendo os empreendedores. Obrigado e boa sorte, candidato. Obrigado, Marcos. Peço que você permaneça aqui no palco para poder ser, de fato, o anfitrião dessa noite e receber, para que venha aqui ocupar seu lugar, nosso candidato, o doutor Lindoso. Doutor, esse espaço é seu, esse microfone está à sua disposição. A gente está exatamente no tempo. Então, nesses 15 minutos que vão ficar à sua disposição agora, esteja à vontade para contar a sua história e para dizer por que pretende ser candidato a prefeito, nesse tempo que é livre todo o seu. Doutor Lindoso, fique à vontade. Bom, eu vou aproveitar, vou usar aqui o púlpito, tá? Até porque eu estou com saudade de usar ele, faz um tempinho que eu não uso. Pessoal, primeiramente, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, mais uma vez aqui na CEL. Essa instituição, essa casa aqui é muito importante. Tenho momentos muito felizes da minha vida. E um deles foi na minha filiação do Partido Novo, que aconteceu aqui, né, Denis? Eu esperava 600 pessoas, e 700 no máximo, e acabou vindo 1.200 pessoas. Tivemos que improvisar em cima, colocar lá embaixo. Enfim, alguns problemas, mas que foram bons problemas. Eu quero me apresentar um pouquinho, falar um pouco de mim, até porque eu acho que muitos aqui não me conhecem. Eu não tenho muito tempo de política, eu não sou político profissional, muito pelo contrário. Eu resolvi aí, ativamente participar da política a partir de 2012. Eu estudei 12 anos da minha vida para ser médico. Sou formado pela Universidade Federal do Maranhão, sou maranhense. Sou descendente, o sobrenome que é engraçado, para quem não sabe, o Lindoso é português. E, enfim, mas eu até brinco, falo, quem não concordar com o Lindoso pode chamar de feioso, amizade é a mesma, viu? E hoje também o mais importante é digitar o 30 na urna, tá tudo certo. Né, presidente? E vim para cá, para São Paulo, para estudar no Banco de Olhos de Sorocaba. Acabei sendo aprovado lá em primeiro lugar. Depois fiz doutorado na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp, e iniciei um pós-doc nos Estados Unidos, em Indianápolis, em Indiana, lá com Francis Price, no Cornell Research Group of America. Acabei não terminando o pós-doc, voltei para o Brasil e acabei entrando na política. E o que me motivou, que eu acho que isso é importante, o que me motivou a participar da política? A saúde de Osasco. Eu ficava indignado, Gaspar, quando eu via a fila de espera e eu encontrava um paciente que estava há 3 anos esperando um exame e ele estava com sequelas já de espera. Essa é a realidade. Então, você imagina uma doença como o glaucoma, vou pegar aqui da minha área. Não dá para esperar. Não tem como. Glaucoma é uma doença séria, uma doença que causa cegueira irreversível
e que, uma vez estabelecida a lesão do nervo óptico, você não consegue mais recuperar. Hoje, tem pesquisas com células-tronco, mas ainda não tem nada efetivo de resultado, ainda está ainda em estudo. Então, eu ficava muito triste quando eu via uma pessoa cega na minha frente, que poderia ter sido evitada essa cegueira, e que não tem muito o que fazer, porque ficou por anos, e alguns até por década, esperando um exame, um procedimento na fila de espera. Então, acabei entrando, fui candidato em 2012, perdi a eleição, fiquei em primeiro suplente. Em 2016, eu vim candidato novamente a vereador, acabei sendo o vereador eleito mais votado da cidade, virei presidente da Câmara, só para deixar claro que algumas pessoas confundem muito. O presidente da Câmara não é o vereador mais votado, não é isso. Tem uma eleição interna lá na Câmara Municipal, no Poder Legislativo, que escolhe o vereador que vai conduzir o trabalho. O vereador mais votado apenas, ele conduz os trabalhos do primeiro dia, ele dá posse para os demais vereadores, para o prefeito eleito e para o vice-prefeito. Acabei sendo eleito e acabei conduzindo o trabalho, que foi quando começou realmente a minha vida política. E aqui eu já falo, eu sou contra privilégio de político, sou contra regalias, e eu, como tive autonomia na presidência da Câmara de Osasco, eu acabei aplicando aquilo que eu acredito. Eu cortei carro de vereador, cortei celular de vereador, cortei assessores dos vereadores. Os vereadores tinham 20 assessores cada um. Nós cortamos para 16, depois acabou sendo para 8. Vocês podem ver que hoje tem 8. Fiz a reforma administrativa na Câmara, inclusive nominando alguns cargos e dando função específica porque não tinha. Acabei devolvendo alguns aluguéis. Tinham 3 aluguéis. Tinha um em frente, que era a Procuradoria da Mulher, tinha um estacionamento na Paulo Lício Riso, tinha um prédio do lado do prédio próprio. Os 3 aluguéis custavam R$63 mil. Nós conseguimos um prédio ao lado por 27 mil na negociação que nós fizemos. E só para ficar mais claro, esses prédios alugados não respeitavam a lei, porque não tinham AVCB, não tinham BITS, então não tinha rota de fuga, não tinha, enfim, acessibilidade nenhuma, zero. E nós acabamos economizando, é só fazer a conta, de 63 para 27, e nós acabamos alugando um prédio que respeitava realmente as leis, a Casa de Leis estava respeitando as leis, e inclusive com a questão da acessibilidade, que era uma coisa que me incomodava muito, bastante. Várias vezes eu tive que descer da presidência para poder atender um cadeirante lá na beira ali do plenário, porque não tinha como o cadeirante subir, porque não tinha acessibilidade nenhuma. Enfim, acabei fazendo a maior economia da história da Câmara Municipal de Osasco e economizei R$32 milhões, devolvendo para a prefeitura. Muitos não o entendem, confundem, acham que eu poderia ter usado em outra coisa. Não. Nós recebemos uma parte do imposto, que é o 12º, e se a gente não usa, a gente devolve para a prefeitura, para que o prefeito, que é o executor da cidade, ele possa tomar as atitudes, as decisões e investir o dinheiro naquilo que ele entender como melhor. É óbvio, eu não tinha como decidir, mas eu poderia sugerir. Então, eu sugeri que fosse investido principalmente na saúde e que fosse investido na questão da segurança. E se sobrasse algumas coisas, que foram 32 milhões, que pudesse também ser utilizado na educação. Enfim, fui candidato a prefeito em 2020, fiquei em segundo, com quase 70 mil votos, naquele ano maluco da pandemia, foi um ano atípico, um ano muito difícil. E estou vindo agora candidato a prefeito novamente. E por que eu decidi ser candidato a prefeito? Eu quero que fique claro para vocês. E eu sou com muita humildade. Eu fui vereador, eu acredito que como vereador eu fiz o meu papel, é assim que eu penso. Eu acho que eu não deveria mais vir vereador, porque eu tenho que dar espaço para outros, para que outros possam ir lá e mostrar o seu trabalho também. E eu busquei saltos maiores. Eu quero ser o executor, porque eu quero colocar em prática aquilo que eu acredito, que nós vamos falar aqui de proposta, acho que no momento adequado, certo?
como vereador, as pessoas confundem, e outro dia eu até tentei explicar, a pessoa ficou brava comigo. Eu até perdi, acho que até perdi esse voto. Mas pelo menos eu fiz o correto, eu fiz o certo. Falei para ela, porque esses vereadores não cobram a questão da saúde, porque eles não acabam com as filas de espera, porque eu estou com uma árvore que está caindo aqui e o vereador não resolve. E eu fui e falei para ela, primeiro, quem cuida da saúde é o prefeito. E mais, ele escolhe um secretário de saúde, que é escolhido, determinado por ele, para que possa ser um braço dele lá, mas quem comanda realmente o SUS da cidade é o prefeito. Então, o gestor municipal é o prefeito. Da mesma forma, a questão da árvore, quem faz é o meio ambiente. Então, o vereador pode até solicitar, mas quem pede para executar é o prefeito através da Secretaria do Meio Ambiente. Então, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara, e eu tenho falado por onde eu passo, por onde eu ando, e é exatamente nesses pontos que a gente quer atuar, a gente quer melhorar. Com muito respeito, muita humildade, a gente quer melhorar as coisas que estão funcionando e o que não está a gente quer mudar. Como a saúde, a questão do IPTU, a questão da segurança, pontos da educação e a questão do trânsito. Vou citar aqui esses pontos como os principais. E por que ser prefeito? Porque, como médico, eu falei isso para uma pessoa uma vez, como médico, eu ajudo muita gente, ajudo. Agora, esse período, não posso ajudar ninguém, nada, zero, pela lei eleitoral, até porque pode configurar compra de voto e aí eu posso ser cassado. Então, até me afastei das atividades, nem consulta particular eu estou atendendo, zero, nenhuma. Mas como prefeito, como médico, eu ajudo 1000 pessoas, mas como prefeito eu vou ajudar 1 milhão. Podem ter certeza. Eu nasci, presidente, para cuidar de gente. Essa é uma missão que eu tenho aqui na Terra. Eu já entendi isso. É muito mais difícil eu sair da minha zona de conforto e ter que entrar numa briga. Você entenda, eu estou enfrentando 2 máquinas. São 3 candidatos, na verdade 4, tem a Glória. Mas tem 2 máquinas poderosas aí. E nós estamos aqui de peito aberto para poder enfrentá-las, para poder discutir ideias, para poder falar de propostas e para poder discutir a cidade. Eu não sei de tudo, ninguém sabe, eu também acho que ninguém sabe tudo. Mas podem ter certeza que eu conheço muito, mas conheço bastante a cidade. E o que eu quero é poder aproveitar esse conhecimento que eu tenho com outros que têm também, para a gente poder dar as mãos e a gente poder fazer de Osasco uma cidade melhor para todos. Quero finalizar aqui dizendo da injustiça que aconteceu com o doutor Gaspar. Doutor Gaspar, são quase 40 anos ali só no Jaguaribe, né, Gaspar? Se atendendo à população. Dizer que nós tivemos que trocar o vice. Ele vai continuar recorrendo, vai brigar na justiça para poder rever isso. 34 anos, isso aí já teria prescrito. Não precisaram nem ficar entrando em discussão, mas, enfim, justiça é uma coisa complicado. Eu não quero entrar nesse mérito. Ele abriu mão, partiu dele. Então, eu quero te agradecer publicamente para não ter problema e para que não tenha confusão na cidade de dizer que o Lindoso está tendo problema jurídico. Eu não tenho nenhum, nem processo hoje eu tenho, zero. Sou o único presidente da Câmara, ex-presidente, que não teve as contas rejeitadas. Eu procurei fazer o correto. Eu desagradei muita gente ficou chateado comigo. Mas eu não poderia colocar os meus bens, os bens da minha família que eu construí com o suor do meu trabalho através da medicina, em risco com a questão política, que na verdade eu entendo como uma missão. E quero agradecer a doutora Silvia por ter encarado o desafio. O doutor Gaspar aqui indicou a doutora Silvia, nós indicamos em conjunto, por ser uma mulher que tem um trabalho, são quase 40 anos também de vida pública, não é isso, doutora? São 36 anos, não é isso? Só no Novo Osasco são quase 20 anos. Ela é funcionária de carreira, ela é efetiva, certo? É concursada da prefeitura e ela acaba trabalhando, ajudando as pessoas na questão da saúde bucal lá no posto, na UBS do Novo Osasco. E finalizo agradecendo a Deus, obrigado, Senhor, por tudo, e a minha esposa, porque ninguém constrói nada sozinho e a gente precisa muito. Vocês sabem disso. A gente precisa de força em casa, ainda mais na política. Os empresários sabem que tem momentos de altos e baixos, a vida não é contínua, até porque se for aquela linha parada, até isso significa que é óbito, então você tem altos e baixos,
que é natural da vida. E nos momentos altos, o que mais você tem são pessoas próximas a você. Mas nos momentos baixos, a família é fundamental. E eu agradeço também publicamente a minha esposa por estar comigo em todos os momentos. Sejam eles felizes ou sejam eles tristes. Obrigado. Bom, agora o doutor vai sentar ali na sua poltrona, tomar uma aguinha e a gente vai explicar a próxima etapa. Nós teremos agora 10 minutos para que o doutor pegue algumas perguntas aqui na caixinha e eu faço a leitura e o senhor responde. Quantas perguntas conseguir responder nesses 10 minutos? Está usando um artifício de alta tecnologia. Ó, vou pegar aqui, se eu não gostar da pergunta, eu troco, viu, pessoal? Mexe aqui, o Denis, ajuda eu. Denis. Não dá para ver nenhum que você está Não dá. escolhendo. Vamos lá. Deixa eu ler aqui, peraí. Vamos lá. A gente pegou o título de cada um dos blocos que está dividido no seu plano de governo. Essa aqui é da parte de geração de emprego, renda e desenvolvimento. Que tipo de mecanismos serão implantados para favorecer a inclusão de adolescentes e jovens no mercado de trabalho com o fortalecimento do uso da lei de aprendizagem no município? Ó, isso é um grande desafio, certo? Tem muita gente que fala bastante, eu gerei emprego, gerei isso e aquilo. Mas, na verdade, o que a gente vê em Osasco hoje? Nós vemos, eu falei sobre isso hoje no Bom Dia São Paulo, nós vemos jovens despreparados, jovens que não estão qualificados da melhor maneira para enfrentar o mercado de trabalho. Por que isso? Muitos prefeitos acabam fazendo jovem aprendiz, faz o programa Primeiro Emprego. Eu não sou contra isso, muito pelo contrário, sou a favor. Mas, assim, o problema está além disso, ou, na verdade, a quem? Está lá atrás. Eu vou explicar para vocês. Primeiro que muitas empresas acabam pedindo experiência para os jovens, acabam pedindo experiência para aqueles que eles vão dar um emprego. Como é que a pessoa vai ter experiência se ele nunca trabalhou? Nós precisamos dar essa experiência para ele. Mas, mais que isso, nós precisamos dar uma base sólida para os alunos. E de onde vem essa base? Do ensino médio, do ensino fundamental. Então, se o aluno tem uma escola boa, presidente, se ele estudou bem, se ele teve bons professores, se ele teve uma formação, e naquela escola ele teve, enfim, empreendedorismo, se ele teve lá educação financeira, se ele teve, enfim, uma parte para que ele entenda de tecnologia, ele vai sair dali preparado para qualquer função no mercado de trabalho, ainda mais hoje. Coisa que não acontece. Eu acredito na questão também da língua, sou a favor de que seja aplicado inglês, aplicado espanhol nas escolas municipais. Só para vocês entenderem um pouco do que eu estou falando, eu tenho buscado os índices de Osasco, porque uma coisa é o que se fala, outra coisa é que são os números. Então, eu fui atrás dos números. Vocês sabiam que 54% dos alunos que concluem o segundo ano do ensino fundamental, eles são analfabetos funcionais? E eu fui comprovar isso porque eu sou assim, eu sou chato. Sou até igual alguns de vocês aí. Eu vou atrás e quero entender, eu quero saber. Eu encontrei um professor do Estado, do Tarsila do Amaral, só para vocês ficarem, gravamos até um vídeo. E ele falou, Lindoso, é verdade. Os alunos chegam aqui, muitos não sabem escrever a data do aniversário. Então, o nome, a gente fica aqui, ao invés de ter que avançar, nós temos que retroceder. Eu tenho que acabar alfabetizando o aluno, coisa que já era para ele ter vindo alfabetizado. Então, gente, nós estamos colocando o carro na frente dos bois. Essa é a realidade. Como é que eu quero pensar lá na frente se o problema está lá atrás? Nós temos que consertar aqui. E aí, primeira coisa que a gente tem que fazer, e muitos me falam, doutor, qual é o teu maior projeto para a educação? Meu maior projeto para a educação é valorizar os profissionais da educação, começando dos professores e de toda a equipe. Porque ninguém faz nada sozinho, é que nem no hospital. O coração do hospital é o médico, concordo, legal. Mas eu preciso do dentista, eu preciso do enfermeiro, eu preciso do maqueiro, eu preciso da recepcionista, eu preciso do cara da segurança. Cara, todo mundo trabalha em equipe. A mesma coisa é a educação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou melhorar o salário deles. Eu vou cortar a despesa, eu vou enxugar a máquina pública, como eu fiz na Câmara Municipal, e vou investir em questões essenciais. Então, a primeira coisa que eu vou fazer
é melhorar o salário do professor, do educador, dos profissionais da educação, fazendo com que eles trabalhem felizes. Vou também cobrar, vou ajudar de um lado, mas vou cobrar do outro. Eu vou fazer com que eles se capacitem, se preparem e vou contratar mais professor para poder estar disponível na sala de aula. Enfim, a função é melhorar, capacitar os alunos para que, quando eles cheguem lá na frente, eles possam estar bem preparados para escolher a profissão que queiram. Eu falei até uma vez numa entrevista que muitos jovens da periferia, vamos citar aqui, o pessoal do Portal do Colinas do Oeste, muitos jovens lá, eles acabam sonhando em ser MC, em ser pagodeiro, jogador de futebol. Sabe por quê? Porque na cabeça deles não entra que eles possam ser médicos, advogados, engenheiros, empresários. Não passa. E é exatamente isso que nós queremos, esse tabu que nós queremos quebrar. Nós queremos que eles tenham a oportunidade de serem o que quiser. Advogados, enfim, médicos, empresários. Esse é o meu sonho e é por isso que eu estou aqui hoje. Doutor, mais uma pergunta. Pode sortear, por favor. Nesses minutos do bloco, a gente vai fazer quantas perguntas forem possível. Esse saiu do bloco de saúde. A criação do Hospital das Clínicas de Osasco, proposto em seu plano de governo, requererá um grande investimento. De onde virá este recurso? Cabe no orçamento? E como deverá funcionar este hospital? Pô, fantástico, amei a pergunta, cara. Caiu na minha praia. Deixa eu falar uma coisa para você. Primeiro, que eu não precisaria nem mexer. Osasco tem dinheiro demais. Tem muito dinheiro. Tem muito recurso. Nós somos o segundo PIB do Estado. Nós somos o sétimo PIB do país. E eu vou falar uma coisa. Eu não quero inventar roda. A roda já foi inventada. Eu vou aproveitar aquele esqueleto que tem lá no Bonfim, vou ver como é que está aquela situação e eu vou acertar e vou fazer ali o Hospital das Clínicas de Osasco, HCO. Certo? Ali tem um quarteirão magnífico. Ali nós vamos revitalizar a área e nós vamos fazer uma ligação direta daquele prédio para o hospital regional. Ou seja, o que é do município nós vamos assumir e o que for do estado nós vamos pedir para eles fazerem. Certo? Mas, respondendo a tua pergunta, eu vou cortar despesa. Vocês sabem quantas secretarias nós temos hoje em Osasco? 39. Cara, desculpa, não dá. Eu falei outro dia, num podcast, que muita coisa que acontece em Osasco são acordos políticos. Eu não tenho nada contra acordo político, certo? E posso até fazer alguns acordos, que acontece, é natural, que a gente faz, inclusive, acordos na vida. E acordos são feitos para serem cumpridos, certo? Primeiro ponto que fique claro aqui. Mas eu nunca vou colocar um cara que não entenda nada do assunto naquela pasta para ele poder conduzir. Por exemplo, eu sou médico. Você acha mesmo que eu seria um bom secretário de obras? Você acha mesmo que eu vou ser um bom secretário, Coutinho, de comunicação? Eu não vou ser, cara. Não tem jeito. Eu vou lá, eu vou ter que pôr um adjunto, aí eu vou começar a fazer gambiarra, vou ter que fazer as coisas e tal. Maior exemplo de Osasco, secretário de trânsito. É meu amigo, gosto do cara, mas ele não dá para ele ser o secretário de trânsito. Nós vamos colocar técnicos para ocupar cargos técnicos, certo? Nós vamos cortar a despesa, diminuindo secretarias de 39 para 20, vamos buscar os melhores da cidade, eu não vou buscar ninguém de fora, vou ocupar gente daqui, da nossa cidade, para poder ocupar os cargos, e nós vamos dar o melhor para a nossa cidade. Cada secretário ganha R$25 mil, certo? Tem mais o adjunto que ganha 15. Tem diretor, chefe de gabinete, assessor do chefe, subassessor. Cara, é tanto cargo, é um chefe do chefe, que é um penduricalho que vem vindo, que eu duvido vocês, empresários, iam conseguir manter uma estrutura dessa dentro da empresa de vocês. Muito pelo contrário. Muitos aqui têm centenas de funcionários, mas vocês nunca iam contratar uma pessoa para poder ficar lá ociosa. Na política é o que mais acontece. Só que quem paga essa conta somos nós. Então nós vamos enxugar, eu já assumo um compromisso. Tem várias câmeras aí gravando para 20 secretarias. 20 secretarias. E aí nós vamos fazer, esse dinheiro que sobrou, é daí que nós vamos melhorar o salário dos professores, é daí que nós vamos investir na saúde, é daí que nós vamos retornar em benefício, diminuir IPTU em benfeitorias, em benefícios para a nossa cidade. E só concluindo aqui o raciocínio,
ô Denis, teve gente que me perguntou, até pela simplicidade, mas doutor, você consegue trazer o Hospital das Clínicas para Osasco? Eu falei, ó, gente, eu não vou trazer o prédio, eu vou trazer os médicos, é o conteúdo, certo? Os médicos de lá, porque o HC, assim como a Unifesp, o Hospital São Paulo, eles têm um instituto, como o MOES, como o MOCIP. Então, eles podem prestar serviço, certo? Não tem OS aqui que atende? Sim. Se eu não me engano, é Santa Casa de Pacaembu. Eu vou trazer o Instituto HC, pô. Eu vou trazer a SPDM. Qual que é a SPDM? Serviço, Progresso e Desenvolvimento da Medicina. É do Hospital São Paulo, é da Unifesp. Então, eu quero trazer os melhores para cá. Por que isso, Lindoso? Por que isso? Porque é o seguinte, por dois motivos. Primeiro, nós gastamos 1 bilhão e 100 milhões anual na saúde de Osasco. 1 bi e 100. E desculpa, saúde aqui está derrapando, para eu não falar outras coisas. Tem gente na fila de espera há 7 anos. E, para mim, tem doença que você não consegue ficar um dia na espera. Coração, por exemplo, não espera. Então, eu quero trazer os melhores para atender a nossa população e esses institutos, eles têm todas as especialidades. Eu não vou ficar... Quem entende de pescaria vai entender o que eu vou falar. Eu não vou pescar de anzol, eu vou pescar de tarrafa. Eu vou trazer neuro, eu vou trazer pediatra, eu vou trazer otorrino, eu vou trazer oftalmo, eu vou trazer tudo, ortopedista de pé, de joelho, de cotovelo, de coluna, tudo, para poder atender a nossa população. Com isso, nós vamos zerar as filas de espera. Nós vamos acabar com essa espera, porque não vai faltar profissional e nós vamos colocar eles para atender na nossa cidade. Eu tenho esse sonho, cara, e é por isso que eu entrei na política. De verdade, de verdade. Eu acredito que quando a gente quer e quer fazer de todo o coração, a gente consegue fazer. Barueri conseguiu, Sorocaba conseguiu, Santana de Parnaíba também conseguiu, Itapevi está conseguindo, Carapicuíba está conseguindo e Osasco também vai conseguir. O meu sonho, para finalizar aqui a fala, o Denis, é assim, ó, quem tem condições de pagar uma consulta, paga. Tem gente que tem, paga o convênio, paga o melhor convênio, enfim, mas tem gente que não tem. Tem gente que não tem dinheiro para poder, não tem dinheiro para comprar o pãozinho do dia seguinte. Tem gente que não tem recurso para poder comprar o leite para os filhos. Então, é desumano a gente deixar essa pessoa sem atendimento, porque ela não tem saída. Muitos ficam na fila de espera por falta de opção. E é por eles, pensando principalmente neles, que nós estamos aqui hoje em relação à saúde. Muito bom, doutor. Dá tempo para mais uma perguntinha. Puder sortear, por favor? Vamos lá. Olha, mais uma na saúde, hein? Parece que foi combinado. Doutor, quais são suas propostas? Qual ou quais de suas propostas deverá trazer resultado mais rápido para a saúde de Osasco, especialmente para reduzir o tempo de espera por consultas e exames? Então, primeira coisa, eu vou falar um pouco de dados para vocês entenderem. Vocês sabiam que Osasco é uma das cidades que mais morrem crianças, tanto durante o pré-natal e pós-nascimento? Ou seja, o neonatal precoce, vou ensinar um pouquinho aqui para vocês. De 0 a 7 anos é o neonatal precoce, de 7 até 30 dias, ou de 30 até 7, ou 8º dia, é neonatal tardio. Nós estamos tendo um problema muito sério na questão do pré-natal e na questão da atenção primária. Isso está tendo uma falha significativa em Osasco. Gente, desculpa, contra fatos não há argumentos, na verdade, contra números, né? Osasco, só para vocês entenderem, as pessoas têm dificuldade em serem atendidas nas UBSs, em marcar consulta. Por isso que eu falei, tem gente aí que está esperando na fila de espera por anos para poder agendar um procedimento e muito desses procedimentos é apenas uma consulta. Eu fiz uma visita outro dia na UBS do Jaguaribe, 5 horas da manhã as pessoas chegavam para poder marcar consulta. Estava uma fila quilométrica e desumana, porque lá tinha gestante, tinha idoso, tinha amputado, enfim. No meu entendimento, das 5 até as 11 horas, as pessoas ficaram na fila não para serem atendidas, para agendar uma consulta. Então, eu vou chegar lá, daqui a pouco eu vou chegar na resposta.
Osasco ocupa a posição 624, depois cheque se eu não estou enganado, 624 na questão do pré-natal. Ou seja, de 645 municípios, Osasco está na posição 624 em relação a todos do estado de São Paulo. Em relação a atendimento primário, Osasco está na posição 607 de 645 municípios. Não sou eu que falei isso, não sou eu que estou falando. São os dados do Ministério da Saúde. Eles que estão dando esses números e eles que estão falando de acordo com os resultados apresentados pelo DataSUS. Então, gente, o que eu vou causar de maior impacto? Nós vamos mexer na atenção primária. A saúde, você tem atenção primária, secundária e terciária. A primária é aquela preventiva, é aquela que você impede que a pessoa fique, não é nem doente, mas é que ela tenha complicações da doença. Só para entender e ficar claro. Tem muitos hipertensos e diabéticos, muitos. Se esse cara não tem acesso à consulta, não tem acesso a um remédio, o hipertenso ele pode ter um AVC, que pode ser isquêmico ou pode ser hemorrágico. Vou te falar uma coisa. Se ele tiver um AVC, dependendo da forma do AVC, ele pode ter hemiplegia, ele pode ter paralisia de um lado, certo? Ou seja, um paciente que poderia ser facilmente conduzido acabou ficando complicado. Então é esse tipo de coisa que nós queremos evitar, fazendo uma atenção primária forte. Então, qual o chacoalhão que eu vou dar, Denis? A gente não tem que começar o atendimento pelo hospital. O pessoal acha o seguinte, não, tem que fazer hospital, tem que fazer hospital, tem que fazer não sei o quê. Gente, nós temos que fortalecer as UBS. E não é com medidas eleitoreiras para querer fazer várias UBSs. Nós temos que fazer funcionar as que tem. Fazer funcionar para poder atender a população. Então, em 1º de janeiro, espero estar tomando posse. Dia 2, nós já vamos tomar uma medida em relação às unidades básicas de saúde, vamos checar as filas de espera e nós vamos começar a desafogar essa fila e fortalecer a UBS. O que eu quero? Que a UBS funcione a todo vapor, para diminuir as filas nos prontos-socorros, para diminuir as filas nas UPAs e também nos hospitais. Vamos fazer um programa chamado Remédio em Casa, onde eu vou contratar motoboys da cidade para poder, de preferência, quem mora na região, naquele bairro dele, para ele poder levar medicamento na casa da pessoa. E nós vamos começar com aqueles que são amputados, com aqueles que são acamados, aqueles que são cadeirantes, para impedir com que eles tenham que ficar indo na UBS apenas para poder trocar receita ou para poder buscar medicamento. Então, eu quero fortalecer para dar o chacoalhão, Denis, para que a gente não tenha problemas mais graves. Um problema simples se torna um problema muito maior no futuro. Acho que é isso. Sim, perfeito. Doutor, sabe que você acabou entrando em alguns pontos que a gente iria perguntar, porque primeiro que a gente acabou esse bloco então das perguntas sorteadas, então já vamos entrar nas perguntas do nosso grupo e também das perguntas que recebemos nas inscrições. Interessante que por mais que seja uma entrevista aqui na Associação Comercial e a pauta é voltada para a questão empresarial, a maior parte das perguntas que recebemos foi em relação à saúde. Mas, Denis, é assim, ó, cara, a gente precisa ter saúde até para poder desenvolver nossas atividades. E quando eu falo em saúde, não é apenas um bem-estar físico, mas mental também é importante. E eu nunca vi tantos problemas mentais como a gente está tendo agora, de saúde mental. Eu acredito que é reflexo ainda da pandemia. Eu tenho observado algumas mães que têm reclamado, gente, isso é real, isso é o mundo real. Mães que adolescentes estão tentando se suicidar, certo? Por problemas. Então, depois da pandemia, e também tem os dados disso, extrapolou os números em Osasco. Então, a saúde é fundamental para a gente poder tocar a vida, cara. Com certeza. E a gente sente também, né, os empresários, muitos, como o senhor disse, tem gente funcionário. O pessoal tem condição de pagar um plano de saúde, pagar uma consulta, é uma coisa. Agora, quem não tem, e nós temos aqui na cidade um número gigantesco, são dezenas de milhares de MEIs, microempreendedores individuais. Aqueles que estão também contemplados no seu plano de governo e que precisam do serviço público. Esse que se para de trabalhar esperando uma consulta, está com dificuldade, ele também não ganha. E o funcionário é a mesma coisa. Desfalca, muitas vezes, um microempreendedor que poderia estar com seu funcionário ali trabalhando. Doutor, nessa parte da saúde, como você acabou abordando uma questão bastante importante, tem um dos assuntos que também veio à tona, que é o problema das drogas, que tem aparecido com muita frequência na cidade, seja nos moradores de rua, seja na população em geral. Está diretamente ligado à saúde, claro que
intersecretarial, vamos dizer assim, mas a saúde talvez seja o principal problema, né? Bom, na verdade, isso daí é uma... Eu não vou nem falar epidemia, eu vou falar que é uma endemia. E nós estamos tendo em alguns pontos aqui em Osasco que está ficando mais concentrado. Eu, como tenho andado muito, eu tenho observado na região central, certo? Eu tenho observado na André Rovai e eu tenho observado ali atrás do PS do Santo Antônio, ali do PS, da UBS, atrás, e tem alguns pontos mais periféricos. Mas está complicado. E as pessoas têm medo. A droga, gente, é um problema. Eu vou confidenciar para vocês. Eu tive 2 casos graves na minha família de usuário de droga. Isso fez até com que caísse algumas barreiras, alguns tabus em relação ao que eu pensava disso, dos adictos. Eu perdi um primo médico, um cara inteligentíssimo, aos 34 anos, o Célio, por droga. E eu tenho outro primo, Tarcísio, que ele desenvolveu Alzheimer, esquizofrenia, por uso excessivo de droga. Então, assim, ninguém de vocês, isso eu posso afirmar, ninguém, qualquer um pode ter alguém da família que possa se envolver com as drogas. Então, isso é um problema de saúde pública. Nós temos que, não dá para tapar o sol com a peneira e querer empurrar e dizer, não tenho nada a ver com isso. E mais ainda, dos gestores. Os gestores têm que abrir os olhos para isso. Nós não temos como fazer internação compulsória dessas pessoas, mas nós temos como buscar ajuda, tirar eles, muitos inclusive, Denis, das ruas, cara. Sim. Porque muitos acabam virando moradores de rua, justamente pelo mundo, vamos dizer, pelo mundo aéreo, pelo mundo virtual que eles vivem, devido ao consumo contínuo das drogas. Nós queremos formar uma equipe multi-interdisciplinar, certo? Com assistente social, enfim, nós queremos investigar, buscar as famílias e tirar essas pessoas da rua. E nós queremos também impedir o que fiquem formando centros, ou, enfim, formando nichos, grupos, porque um acaba atraindo o outro, e inclusive de outras cidades. Então, nós vamos trabalhar firmemente para que isso não aconteça. E a nossa intenção, primeiro, é tirá-los, reabilitá-los e depois reinseri-los no mercado de trabalho. Dar dignidade para ele. Vou falar uma coisa para vocês, tem gente boa lá, cara. Tem muita gente boa que está na rua. Profissional de mão cheia, certo? Tem gente que o gatilho pode ser em números. Eu já vi pessoas, profissionais excepcionais, que por perderem a família em acidentes, perdeu todo mundo, ele teve o gatilho, começou a usar droga e foi para a rua. A vida perdeu sentido para ele, certo? Então, cabe a nós, eu penso, né, a nós, gestores, estender a mão e trazer esse cara de volta para o mundo real. Então, eu não vou fugir disso, muito pelo contrário, vou montar uma equipe top para isso e nós vamos na busca ativa até para poder impedir com que vamos dizer, com que isso cresça, aumente e acabe atrapalhando a nossa cidade. Perfeito. Doutor, na área da saúde ainda, eu vou pedir licença para poder trazer, já que o tema está relacionado, algumas perguntas que já chegaram aqui do público, tudo bem? Fechado. Então, algumas pessoas perguntaram, o seu plano de governo contempla políticas públicas aos portadores de TEA, que é o transtorno do espectro autista, né? E também PCD. Está pedindo que o senhor explique. Também duas perguntas aqui muito similares. Qual é a sua previsão para fazer com isso? Nós queremos fazer... É assim, ó. Eu, quando quero entender algo, eu vou estudar. Eu vou a fundo e busco entender, conhecer. Não só nos livros, mas eu gosto também de ir ao vivo. Vamos lá, presencialmente. Então, eu fui em Cajamar e conheci, Denis, um centro de atendimento educacional especializado. É o CAEE. Gente, eu fiquei espantado com o que vi. Fiquei espantado. Na verdade, espantado, mas assim, no bom sentido. Eu vi um prédio magnífico e eu vou contar para vocês. Primeiro, todos os especialistas, todos, neuro, físio, fono, TO, para poder atender as crianças, os pacientes com espectro autista. E não só autismo, eles atendiam outros pacientes com deficiência física, que é assim que fala hoje. E aí o que eles faziam? Ali era como se fosse
uma aula de... Vamos lá, eu vou resumir para tentar entender, a gente tentar aproveitar o tempo e responder o máximo de perguntas possíveis. Eles, como se fosse uma aula de reforço. Eles preparavam, estimulavam o aluno, certo? Para quando eles fossem para a escola normal, eles não tivessem uma diferença muito grande para os demais alunos. E mais, além disso, na escola normal, eles contrataram 2 psicopedagogos, onde esse psicopedagogo cuidava dessas crianças na sala de aula normal. Então, eu vi um exemplo de algo que funcione. Então, nós vamos fazer, não sei se o nome vai ser esse, se vai ser CAEE, Centro de Atendimento Educacional Especializado. Mas o que nós vamos fazer aqui é um centro, certo? Para poder fazer exatamente dessa maneira. Uma equipe multi-interdisciplinar para poder atender os nossos pacientes, as nossas crianças, o nosso futuro, com terapia ABA, todos, cara, todos, inclusive com neuro. Se vocês perguntarem por aí, está gravado e pode ver. Se não tiver criança esperando há 2 anos por neuro, cara, eu renuncio à minha candidatura, certo? Tem criança esperando há mais tempo por neuro para poder confirmar o diagnóstico. Ou seja, como é que pode uma cidade do tamanho de Osasco, compare o orçamento de Cajamar e compare o orçamento da nossa cidade? Como é que lá eles têm neuro no CAE e aqui nós temos dificuldade de neuro? Lá a consulta é agendada por aplicativo, que nós vamos fazer outro projeto nosso. Não tem esse negócio de ficar em fila de espera para agendar a consulta. E lá, quando ele chega, tem um totem que você aperta, sai a tua posição e sai a sala que você vai ser atendido e o nome do profissional que vai te atender. Só para vocês verem como é magnífico. Porque tem dia que a criança vai ser atendida pelo psicólogo, tem dia que a criança vai ser atendida pelo TO, pelo terapeuta ocupacional, tem dia que ele vai ser atendido pelo físio, tem dia que ele vai ser atendido pelo fono, tem dia que vai ser atendido pelo neuro. Então, pelo dentista. Então, assim, tem toda uma equipe preparada e que na porta, já está tudo lá na agenda, e na porta, quando ele aperta e coloca lá o nome da criança, a mãe coloca, pelo nome da mãe ou o nome da criança. Já sai o papelzinho para poder ser atendido. Essa história de fazer 2, vou fazer 2, gente, vamos fazer um bem feito, certo? Na região central, e nós vamos capacitar, preparar, diminuir essa diferença que tem do desenvolvimento em relação aos especiais, aos normais. E também vamos contratar psicopedagogos, e eu espero poder trazer toda essa equipe do HC, por isso que eu te falei, eu não vou ter dificuldade, porque quando você contrata uma OS e ela, na verdade, ela não está completa e ela não tem todos os profissionais, ela acaba tendo que buscar mais gente em outros lugares. E acaba tendo dificuldade e você acaba não tendo um profissional, Denis. Perfeito. Coisa que nós não vamos ter na SPDM, que é a Unifesp, ou no Instituto HC, que é o da USP. Certo? Então, podem ter certeza, todas as mamães... A minha irmã é terapeuta ocupacional. Muitas dúvidas, quando eu não tenho vergonha, eu ligo para ela e falo, mana, como é que é isso? Fala para mim. Como é que funciona a terapia ABA? Qual é a diferença dos graus que tem do espectro autista? Como é que funciona isso, aquilo? Como é que eu poderia melhorar a vida e fazer com que ela tenha uma vida melhor? Como é que eu faço e tal? E ela entende, porque ela cuida praticamente, ela é terapeuta ocupacional exclusivamente de pacientes, de pessoas com autismo. Então, podem ter certeza que isso nós vamos fazer e nós vamos ter muito orgulho do que nós vamos praticar aqui na nossa cidade. Ótimo. Para fechar esse bloco de saúde, doutor, recebi uma pergunta que, sem identificação, a pessoa disse que viu o senhor dizer que ia credenciar clínicas particulares na cidade. Isso é verdade? É verdade. Eu acho que não tem um... Por exemplo, vamos lá. Nós vamos assumir a prefeitura dia 2. Em nome de Jesus já está profetizado. Como é que eu vou deixar, eu vou praticar a lei 8.666 da burocracia da licitação para poder locar um equipamento de tomografia ou ressonância e o cara está na fila há 3 anos esperando uma tomografia para confirmar um nódulo no fígado. Você acha justo isso? Então o que eu vou fazer? Cara, vou contratar a empresa aqui. Eu quero contratar a empresa de Osasco, primeiro, para poder gerar emprego e renda aqui. Segundo, para poder salvar a vida do paciente. Exatamente. Então, se eu puder fazer, eu vou fazer. Em todos os aspectos. Em todos. O que puder fazer, a gente complementa. Aí a gente vai conduzindo a cidade
certo? Da melhor maneira. Se precisar daquele tratamento, daquela clínica, daquele hospital, a gente vai comprar. O Dória não fez isso? Não comprou do Einstein, não comprou do... Por que a gente não pode comprar Na também? madrugada, inclusive, né? Fez o Corujão da Saúde. Esse tempo eu era do PSDB, eu era tucano, rapaz. Ele fazia... Então, nós vamos fazer também. Aí depois a gente vai conduzir na cidade. Eu quero fazer um CD. Eu fui conhecer, Denis. Eu lembrei. Eu fui conhecer um centro de diagnóstico de Barueri. É outra. Gente, conheçam. Vão lá e vejam com os próprios olhos. É medicina de primeiro mundo. É SUS. Então, se o cara fez lá, e sabe quanto é o orçamento de Barueri? É menos que o nosso. Tanto da saúde quanto geral hoje. Então, se eles conseguiram fazer um centro de diagnóstico daquele fantástico, nós também conseguimos. Então, é aquela história. Por que é SUS, eu tenho que deixar prédio fedido, sujo, feio, parede mofada? Não, por que não pode fazer algo bonito, algo caprichoso? É esse o meu pensamento. E se tiver que também ser atendido aqui no São Luís, vai ser atendido também. Nós vamos pagar exame. É óbvio que nós vamos contratar eles, mas num preço mais em conta, não aquilo, porque nós vamos fazer em quantidade, até a gente poder fazer o nosso CD. É isso. Muito bom. Você sabe que o senhor mencionou Barueri e é uma das questões que foram levantadas hoje pela nossa comissão, né? Se Barueri consegue fazer de modo autossuficiente muita coisa, especialmente na questão da saúde, que o senhor mencionou que também eles já conseguiram resolver esse problema em grande parte, por que a gente, tendo um PIB maior, não conseguiu ainda? Denis, eu conheço amigos. Isso aqui é uma coisa importante, tem a ver com educação financeira e empreendedorismo também. Então, assim, eu tenho amigos que o cara ganha 50 pau por mês, mas ele vive quebrado, vive endividado. Cartão de crédito está arregaçado. Em contrapartida, tem pessoas que eu conheço que ganham 2 que vivem tranquilo. Inclusive, guarda tem dinheirinho na conta e todo final do ano viaja. Qual que é a diferença? Gestão? Gestão. Então, essa é a realidade. Isso é real. E vocês devem ter amigos assim também. Que vira e mexe, o cara ligou, empresta aí, você consegue mandar milão para mim? Estou apertado. Se eles ligam para mim, eu ligo para vocês também. Eu tenho certeza absoluta disso. Então eu falo, mas peraí, tem alguma coisa errada, a conta não está fechando. Isso é a vida real e que também acontece para os gestores, para os prefeitos. Então nós temos que fechar a torneira, gastar menos e investir em questões essenciais. E é exatamente dessa maneira que nós vamos fazer. Perfeito. O senhor mencionou também a questão da gestão, tal como se faz em casa, na empresa e tudo mais, precisa economizar, precisa cortar gastos necessários, né? E uma das suas ideias é cortar secretarias, dias 39 ou 38 para 20. O fato do senhor não ter uma coligação gigante, ter que contemplar muita gente, isso pode ajudar, eu imagino. Mas, por outro lado, só para concluir, na Câmara, talvez, o senhor não tenha uma base de apoio estabelecida exatamente por não ter uma coligação muito grande. Qual é o pró e o contra da sua situação hoje? Posso falar? Eu vou ser verdadeiro aqui, tá? Eu vou rasgar mesmo. Posso falar uma coisa? Sim. Muito vereador não tem ideologia nenhuma. Não está preocupado com absolutamente nada. Ele não está nem preocupado se o prefeito dele vai ganhar ou perder. Ele quer saber se ele vai conseguir a cadeira dele. Quem ganhar lá, pode ser até o emídio do PT, ele vai sentar e vai negociar, vai querer conversar. Então, eu vi isso na minha gestão. Eu vi isso quando eu fui presidente da Câmara. Os caras estão um pouco se lixando. Eles querem saber se a área deles vai ser cuidada e se eles vão ter uns cargos na prefeitura. Ponto. Ô, prefeito, eu tenho aqui 20 pessoas aqui, você consegue incomodá-las para mim? Essa é a realidade. Vamos falar a verdade nua e crua. Então, eu fico confortável, e só para ficar mais claro, não é porque uma pessoa está do outro lado que eu não vou aproveitar ela. Eu não tenho... Uma coisa que eu aprendi na minha vida é esse negócio de guardar mágoa, de ter rancor, de outro, não sei o quê. Não existe isso, gente, muito pelo contrário. Eu aprendi, com o encontro que eu tive com Deus, é liberar perdão. Muito pelo contrário. Então, ficar aguardando ou com briga, com não sei o quê. Se o cara é bom, se ele é bom, eu vou chamar ele. É isso. Ah, mas o cara mas se ele joga, ele é o Vini Júnior? Tá do outro lado, tá no Real Madrid? Tá. Eu sou Atlético de Madrid. Cara, eu vou trazer esse cara para cá. Por que eu vou deixar ele lá? Ele é ruim e tal, vou aproveitar o cara para a cidade. Eu não posso ser egoísta de querer indicar os meus familiares, pessoas da minha família, para poder ocupar cargo público. Vamos lá. Meu pai passou pelo leito de morte. Eu amo meu pai. Fiz um voto com Deus pelo meu pai. E vou te falar uma coisa. Meu pai não pode ser prefeito de Osasco porque ele não tem capacidade. Mas eu amo meu pai. Sim. Certo? Estou deixando claro aqui algumas coisas para vocês.
Mas se tem um outro cara que é de outra família e ele está bem, entende e tal, pode ser prefeito, e eu vejo que ele tem capacidade de ser prefeito, eu apoio o cara, não tem problema nenhum. Muito pelo contrário. Da mesma forma, se é um cara capacitado, um cara técnico, que entenda da cidade, mas está do outro lado, por que eu, não, mas ele não me apoiou, ele não votou para mim? Gente, acabou a eleição, passou. Eu vou aproveitar o cara aqui, ele é bom? Sim. É um bom comunicador? Beleza. É um cara que sabe fazer planejamento? Bacana. É uma pessoa que entende educação? Legal. Eu vou aproveitar ele. Eu vou aproveitar ele. Perfeito. Eu quero o melhor para a nossa cidade. Aqui não tem disputa. A disputa é agora. Não tem. Depois que passou, nós vamos aproveitar as pessoas da melhor maneira. Então, isso até me dá uma tranquilidade, porque no meu grupo eu não tenho acordo com nada, Denis, ninguém, muito pelo contrário. Então, nós vamos aproveitar essa abertura para a gente poder olhar dentro da cidade quem são os melhores, quais são os melhores nomes, para a gente poder sentar e conversar. E eu tenho a humildade de poder chegar e falar assim, você concorda com isso? Você me ajuda a fazer isso? Você pode fazer isso aqui? Dá para fazer? Como é que eu faço melhor isso daqui? Foi o que eu falei em relação ao transporte. Sim. Eu vou buscar os melhores. Eu quero. Vocês acham que o transporte de Osasco hoje, a mobilidade urbana está boa? A gente sabe que não está. Certo? Tem que ter a humildade disso. Agora, nós vamos ter que buscar. Eu vou ficar o quê? Só criticando? Não. Estando lá, nós vamos ter que buscar o melhor para poder, ou os melhores, para a gente poder buscar soluções para arrumar isso. Muito bom. Até aproveitar que você falou de mobilidade urbana, é um tema também que nos interessa, porque, veja, Osasco é uma cidade que tem muitos pequenos negócios, comércio, que ainda depende da presença física do cliente ali para comprar, literalmente. E a mobilidade afeta diretamente, né, o transitar dos funcionários, dos próprios empreendedores e principalmente dos consumidores, né? Então vamos nesse assunto que acaba ajudando bastante o empresariado. Você mencionou no seu plano de governo, para facilitar a vida do trabalhador, o Expresso do Trabalhador. Como que é isso? Como vai funcionar? É assim, ó, primeira coisa, vou falar um pouquinho do transporte. Nós temos hoje um monopólio de 2 empresas na cidade que já perdura durante um bom tempo. Então, assim, ganhamos eleição, eu vou chamar tanto a Urubupungá quanto a Aviação Osasco para a gente poder conversar e nós vamos ter algumas ações que são de obrigação do prefeito e tem outras que são obrigação da empresa. Aquilo é uma concessão que envolve dinheiro público. Sim. Nós enviamos para lá, Denis, certo? Sim. Nós enviamos para lá. E eles têm a contrapartida, que um deles é manter a frota nova, enfim, equipada, questão dos pontos de ônibus, que é uma coisa que eu implico muito em Osasco. Tem ponto que, pelo amor de Deus, é vergonhoso, não dá. Nós temos que mudar a questão dos pontos. E a outra coisa é fazer com que as pessoas têm reclamado muito, eu ouço isso na rua, fazer com que tenham ônibus mais rápidos e que eles passem em menos tempo, porque tem pessoas reclamando que ficam 1 hora no ponto de ônibus. E aí dá vontade de ir no banheiro, não tem nada ali, ele atravessa a rua, vai na padaria para fazer um xixi, aí o busão paga, ele passou, ele perdeu o busão. Então nós vamos ter que cronometrar. Eu sou a favor de tentar colocar aquelas telas, sabe? E a pessoa possa acompanhar o horário estimado do seu ônibus. Tá certo? Nós vamos ver o custo disso. Eu vou discutir com as empresas para que a gente possa fazer isso. E liberar os corredores para que a gente possa, o trabalhador não tenha que sair, ele entra às 7. Pô, o cara tem que sair às 4 de casa para poder chegar às 7. Sim. Vamos separar alguns ônibus e liberar esses corredores para que eles não precisem sair tão cedo com medo de chegar atrasado no emprego. Só para exemplificar isso, ali na Maria Campos, o Super Shopping, né? É isso? Exato. Eu sempre confundo, é o Super Shopping. Super Shopping. Eu sempre abasteço ali. Sempre vou na padaria em frente e vou na lojinha de conveniência. As meninas da lojinha de conveniência, elas falaram para mim, Lindoso, seu Lindoso do céu, eu tenho que sair agora 40 minutos antes de casa porque eu estou chegando muito atrasado aqui. E o trânsito está muito ruim e o ônibus já demora. Então, enfim, por isso que eu pensei. Certo? Nós vamos ter que reajustar alguns pontos, algumas coisas. Nós temos que facilitar a vida de quem vai trabalhar. Porque se existe empregador, tem que existir empregado. Claro. Não é verdade? E a gente precisa facilitar a vida daqueles que, na verdade, nos ajudam. Perfeito. Candidato, o senhor gosta de novela, não? Você falou de uma novela aqui no seu plano de governo chamada Metrô. O metrô para Osasco vem se arrastando há anos. No seu plano de governo, o senhor aponta trazê-lo até aqui.
Qual seria a sua estratégia para esse fim? Cara, como é que pode uma cidade que é segundo PIB do estado, sétimo PIB do país, você não tem integração entre o ônibus e o trem e você não tem metrô? Me explica isso. Aí tem uma cidade, eu esqueci o nome agora, rapaz, que o governador disse que foi lá dar início às obras do metrô. Eu não sei, eu não lembro, não sei se foi Taboão ou foi próximo de Taboão. Como é que pode? Osasco, segundo PIB do estado, a gente não ter metrô. Me explica isso. É incoerente. Então o que nós vamos fazer? Fala, governador, vou ter que falar com ele. Fala, governador, a gente precisa de um metrô em Osasco. Precisamos alinhar. Vamos inventar, vamos fazer aqui um projeto. Eu dou a contrapartida, mas eu preciso do senhor, não tem como eu fazer. Tem alguns projetos que eu vou ter que passar tanto no governador quanto passar no governo federal. Sim. Vou ter que bater na porta. Questão do saneamento básico. Vocês sabiam que apenas 37,49% de Osasco tem saneamento básico? Pois é. Vocês sabiam que tem lugares centrais ainda, como, por exemplo, a João de Andrade, a gente tem tratamento por fossa séptica? Vocês sabiam que tem lugares que essa fossa, às vezes, transborda e que tem dejetos humanos passando na rua? Que cidade é essa que é o segundo PIB do estado e é o sétimo do país? Como é que a gente pode estar à frente de Porto Alegre e estar tendo problemas dessa maneira? Essa é a realidade de Osasco. Vocês sabiam que tem bairros em Osasco que faltam água à noite? Vocês sabiam que Presidente Altino, depois das 20, falta água? Que a Vila Prado também falta água? Que no Rochidale também falta água? Como é que pode? E aí vem a incoerência. Como é que pode ser segundo PIB do estado, sétimo PIB do país e você ter falta de água? Como é que ainda não fez esse acordo com a Sabesp e a gente não arrumou isso? Fala para mim. Então, são questões incoerentes, não fecha. É mais ou menos assim. É como se você pegasse o Dudu do Palmeiras, que ganha R$500 mil, e falar que o cara não tem casa, ele mora de casa alugada. É falar que ele não tem plano de saúde, que ele vem aqui para passar no Giglio. É incoerente, não tem coerência, entendeu? Então, o que nós temos que fazer? Fazer com que o recurso, ele não apenas... a cidade é rica, mas essa riqueza não está chegando nas pessoas. Como é que a gente não tem metrô, cara? Pois é. Então assim, é uma novela, mas está faltando... Por exemplo, foi uma confusão, essa ponte nova, e não sei o quê, e foram 250 milhões, pelo menos o que foi, eu acho que acabou sendo mais no final. Mas assim, eu preferia ter tido o metrô aqui implantado, buscado um lugar para a gente poder implantar o metrô em Osasco, para facilitar para as pessoas, entendeu? Tudo acaba sendo importante, né? O acesso era algo que era uma vontade antiga de todo mundo, mas o metrô certamente ajudaria muita gente a se deslocar com mais tranquilidade também, né? E essa interlocução com o governo estadual e com o governo federal não vai ser um problema para você, né? Não, não vai. Eu não tenho problema com ninguém, muito pelo contrário. Se eu tiver que bater na porta de alguém pedir ajuda para Osasco, eu vou bater na porta de todos. Pode ser do PT, pode ser do PSDB, pode ser de qualquer partido. Muito pelo contrário. Muito bom. Doutor, um outro assunto, só tem assunto leve aqui, ó. IPTU. Osasco também é reconhecida por ter um dos IPTUs mais caros. Dá para reduzir? Você pretende fazer isso e como fazer? Com certeza, absoluta. Uma das coisas que eu tenho estudado muito é o IPTU, cara. Demais. E assim, é incoerente o IPTU de Osasco, é outra incoerência. Como é que pode a gente pagar um IPTU mais caro que Alphaville, em alguns lugares mais caro do que alguns amigos que moram no Tamboré 2, por exemplo? Que eu comparei, viu? Vamos lá. Em Barueri, tem gente que mora no Jardim Aldi e paga R$250, R$300 por ano de IPTU. Muitos aqui devem pagar isso por mês, ou até mais. Essa é a realidade. E eu tenho um amigo que mora no Tamboré 2 que ele paga 5.700 de IPTU. Como é que ele mora no Tamboré 2? Olha a estrutura do Tamboré 2. Alguns de vocês aqui conhecem. Uma casa magnífica e o cara paga 5.700 de IPTU e eu pago aqui na clínica do lado 11 mil de IPTU. Me explica isso. Certo? Então eu comecei a estudar. Tem 2 pontos. Um é a alíquota, certo? Que alguém fez aí e foi, né? E a outra coisa é a taxa do lixo. Todo mundo aqui sabia que existe a taxa do lixo no IPTU de Osasco ou não? Existe e ela está mascarada. No IPTU do ano retrasado, se você olhar lá no teu espelho, tem uma sopinha de letras lá.
Você vê lá T, área do terreno, AC, área construída. Você vai descendo, na penúltima, você vai ver lá TCRRS. Taxa de coleta de restos e resíduos sólidos. É a taxa do lixo. Hoje, você vai ver no teu IPTU, está TCR, taxa de coleta de resíduos. Então, assim, muitos estão pagando, nem sabem que estão pagando. Então, como é que você vai diminuir o IPTU, Lindoso? Mexendo no TCR. É lá que eu vou mexer. E nós vamos congelar o IPTU, nós vamos fazer com que as pessoas se programem de um ano para o outro, para poder não ter essa surpresa, como um amigo meu que mora na Rua Morrinhos, no Munhoz Júnior, que pagava 3.500 de IPTU no ano e que no ano seguinte veio 6.200 de IPTU para ele pagar. Como é que pode? Certo? Então nós vamos corrigir essa injustiça. Isso daí a gente consegue fazer, é tranquilo, não vejo problema. E aí, de novo, se alguém me pergunte, mas você vai dispensar receita? Eu vou cortar a despesa. E podem ter certeza que a despesa que eu vou cortar vai ser muito maior do que essa liberação de receita. Que nós vamos ajudar as pessoas para que elas possam pagar o IPTU delas e não tenham que ficar como algumas que estão sofrendo aí, com fisco na conta e até risco de poder perder a casa para a prefeitura. Perfeito. Ainda na questão tributária, o Brasil está passando pelo período de regulamentação da reforma tributária. E o próximo prefeito certamente vai ter uma missão importante, que ele que vai pavimentar como é que a cidade, depois de 10 anos, quando concluir esse processo de implementação da reforma, vai poder ter as suas contas em ordem. Você tem alguma uma visão a respeito disso? Como preparar a cidade agora para que daqui a 10 anos a gente não tenha uma queda de receita, que hoje o ISS para nós ajuda muito? Não, com certeza, Denis. Você vê que eu estava vindo no carro para cá, vindo das atividades de campanha. Cara, eu vi lá uma matéria que parece que o Haddad, eles vão confiscar o dinheiro que está parado na conta, é isso mesmo? Eu vi isso hoje. Diz que se o dinheiro estiver parado na conta, amor, tem que movimentar lá, viu? Tem que mexer. Tira de um lado, põe pro outro, deixa parado, mas não. É que nem água parada lá que é dengue. For movimentar gastando, gasta no comércio de Osasco, viu? Não, mas eu gasto aqui, pô. É aqui que a gente gasta. Tá certo. Então, assim, às vezes quando vou na Laville e deixo lá a gente gasta um pouquinho, viu, Marcos? Então, por aí a gente vai gastando. Cara, tem umas coisas assim que os caras fazem que é maluquice, meu. Não dá para entender, meu. Então, assim, em relação à reforma tributária, nós vamos discutir com o governo federal, tem um impacto, certo? E o que a gente puder fazer de lei municipal para poder amortecer esse impacto e ajudar as empresas, o que eu quero fazer? Eu quero desburocratizar, eu quero fazer, dar isenção, eu quero ajudar as empresas para virem para cá. Só que é o seguinte, elas têm que dar contrapartida, certo? Tudo eu vou pedir contrapartida. Mas qual a contrapartida, Lindoso? Não é para mim, é para a cidade. Eu quero que contrate gente daqui. Aí tem um ponto que aí as pessoas falam assim, estão contratando, já está gerando 100 mil empregos e tal. Nem todos são de Osasco, até porque nós não temos gente tão qualificada para assumir alguns cargos de algumas empresas. Essa é a realidade. Então, nós temos que capacitar. Então, nós vamos pedir isso para a empresa, para que nós possamos fazer capacitações, que aí nós vamos estudar. Pode ser aqui na CEL, pode ser junto com o Portal do Trabalhador, mas nós queremos preparar o nosso profissional para que ele possa, digamos assim, ser gerente de uma empresa, de uma grande empresa, Perfeito. de uma grande, enfim, de uma multinacional que possa vir para cá, para Osasco. E muitas empresas já querem vir para Osasco pela localização geográfica privilegiada. Gente, o próprio Geraldo Alckmin, várias vezes eu ouvi ele falar, quando a gente falava de Osasco, ele falava assim, Lindoso, você mora na melhor esquina do Brasil, Lindoso, essa esquina lá é boa demais, Lindoso, lá. Então, assim, e eu ficava, no começo eu não entendia, depois eu fui entender. Nós estamos à beira das marginais, beira do Rodoanel, Anhanguera, Raposo Tavares, Castelo Branco. Então, cara, daqui dá para você poder sair para qualquer lugar e vai embora. Barueri, por exemplo, está tendo obra lá na Castelo Branco. E quando tem um acidente, se tem uma empresa que precisa destinar uma mercadoria, sair de lá para cá, o cara já perde tempo, e tempo é dinheiro. Sim. Então, pode ter certeza, nós iremos ver isso com muito carinho e vamos conversar com quem tiver que conversar. Muito bem. O Geraldo Alckmin ouviu do Mário Covas, quando ele esteve aqui. Ele falou. Doutor, você falou das empresas virem, terem uma contrapartida para a cidade. Uma contrapartida
na verdade, da municipalidade que a gente gostaria de pedir que fosse visto com muito carinho por você, no seu plano de governo, na sua gestão, caso eleito, é a regulamentação da Lei de Liberdade Econômica, que o Marcos muito bem mencionou no início, porque, da mesma forma que é importante a gente atrair grandes empresas, grandes empregadores, grandes geradores de arrecadação, é importante a gente privilegiar, valorizar e ajudar o micro e pequeno empresário. A Lei de Liberdade Econômica, que é muito simples a regulamentação, ela vai permitir, basicamente, que a gente consiga dispensar de alvará atividades de micro e pequenos que não tenham risco, né? Além disso, há sempre a possibilidade da dupla fiscalização, para que nós tenhamos uma primeira fiscalização orientativa e depois uma punitiva, dentre outros tantos benefícios que não oneram a cidade. Não sei se o senhor já considerou isso, e se não considerou, que, por favor, coloque. Não, eu li um pouquinho, mas tem umas coisas também que... É que nem vocês. Se vocês forem pegar livro de medicina, né, Gaspar? Né, doutora Silva? Livro de saúde, vocês vão ficar assim, pô, mas o que é isso? Tem coisa que você não entende. Então, a Lei 13.874 de 2019, que é a Lei da Liberdade Econômica, eu acho interessante, mas é algo que a gente vai discutir, que eu queria, inclusive, discutir com vocês, para ver da melhor maneira que a gente possa aplicar ela aqui ou fazer aqui na nossa cidade. Perfeito. Pode contar comigo, está gravado, compromisso assumido. Excelente. Da mesma forma que foi determinante o papel da Associação Comercial, do SESCOM, da OAB, na época da reforma do Código Tributário, a associação certamente está à disposição para contribuir com a gestão do nosso município para isso. Aliás, como que o senhor enxerga a participação de entidades representativas como a CEL, como a OAB, como o SESCOM, numa futura gestão sua? Eu acho fundamental, cara. Eu acho que ninguém governa sozinho, a gente precisa de ajuda. Não precisa estar, às vezes, diretamente, mas eu acredito que podemos criar um conselho deliberativo para a gente poder discutir algumas questões. Mas o meu pensamento aqui, vamos lá, não é média, não é política, mas a ACEL pode indicar o secretário da Indústria, Comércio e Abastecimento. Acho que pode sair daqui. Desde que seja um cara técnico, um cara da cidade, um cara que seja preparado, possa estar ocupando lá essa cadeira, para ser a ponte, inclusive, nossa, vamos dizer, do poder público municipal, do executivo, com vocês aqui em relação à questão empresarial da cidade. Tem muitos pontos que nós temos que discutir e assim, aquela história, eu discuto melhor saúde do que vocês. Vocês vão discutir melhor a questão empresarial do que eu. Então, acho que a gente dá para fazer um bate-bola, dá para fazer uma coisa interessante, algo legal, e eu super topo isso. Show de bola. Osasco é uma cidade policêntrica, né? Nós temos diversos eixos e polos comerciais na cidade, mas a gente não pode deixar de destacar o nosso calçadão. O nosso centro ali, que é a maior movimentação depois da 25 de março, mas em nossa defesa aqui, nós somos varejo. Lá eles têm atacado, né? Agora, é um desafio. Não sei se o senhor está andando pelo calçadão ultimamente. Eu não consigo andar lá não, cara. Pois então, tromba lá. Era isso que eu ia perguntar, porque você consegue atravessar de um lado para o outro, que tem marreteiro, tem ambulante, tem paraquedista, tem de tudo ali. Ou então você escorrega na casca de abacaxi. Dá para resolver isso aí, doutor? Porque claro. É um problema histórico, décadas. Claro que dá, pô. É assim, tem que ter pulso firme. Não dá para eu poder comprometer, vamos ser franco, não dá para eu poder comprometer o pagador de impostos colocando na porta dele um cara que vende o mesmo produto de modo informal. Sim. Não dá, pô. Como é que faz? Aquele cara que está lá na porta dele, ele está vendendo um produto que o cara vende, só que ele não tem nenhum funcionário e o cara que está lá dentro tem 10 funcionários. Então, com certeza, às vezes o produto do cara é até mais barato. Então, assim, mas eu também tenho que pensar naquele cara que está lá. A gente tem que buscar uma saída. Então, vamos tirar ele de lá? Vamos liberar o calçadão? Vamos pôr ele em outro lugar? Vamos ver? Eu preciso entender. Tem coisas ali que eu não consigo... Realmente, Denis, eu não consigo entender, porque ali, cara, ficou uma confusão, cara, uma torre de Babel, um negócio assim de louco. Cada dia que eu vou lá no calçadão, eu vejo mais gente vendendo, mais gente comercializando. Eu vi lá uma barraquinha de óculos, cara. Rapaz, o cara vendendo óculos a rodo lá. Então, E de grau. Não é brincadeira não, doutor. Eu sei. Não é só aqueles de sol, não. É duro, cara. Então, assim, eu sei que é o sustento do cara, a gente tem que se preocupar. Até na Rede TV lá, falando um pouquinho aqui, o cara falou assim, pô, doutor, mas o Partido Novo é contra alguns projetos sociais. Eu falei, não é assim. É que ele é contra privilégios políticos e você ficar dando as coisas para os outros. Ele quer que a pessoa trabalhe, e eu concordo com isso. Mas como é que eu vou ensinar o cara a pescar se ele está com fome? Ele nem raciocínio ele tem, até
fisiologicamente, e da questão da medicina, ele está hipoglicêmico, ele não se concentra direito, ele não pensa direito, ele não vai aprender direito. Sim. Então, primeiro eu vou ter que dar o peixe para ele, para poder, depois ele está bem, agora eu estou bem, doutor, agora vamos pescar. Eu vou ensinar o cara a pescar. Então, a gente tem que ver aqueles caras que estão lá, tentar entender a história. Eu acho que o buraco é mais embaixo, eu acho que houve até comercialização de pontos, mas nós vamos ver o que é e nós vamos tentar resolver. Buscar resolver, através do pulso firme. E vamos tirar, de repente, vamos mandar para outro lugar, vamos fazer um ponto. Por exemplo, eu quero fazer feirinhas culturais de artesanato. Sim. De repente até fazer. Tem umas artesãs muito boas em Osasco. E eu acho que elas podem, inclusive, elas acabam fazendo o artesanato para poder ganhar o dinheiro, para elas poderem pintar a unha, para ela poder fazer o cabelo, para ela poder ter a vida dela de mulher, porque às vezes o marido não dá absolutamente nada para ela. Ou o marido foi preso. E aí ela acabou, através do artesanato, criando um meio de sustentar a família. Então nós temos que pensar nisso também, certo? Mas não dá para fazer aquela confusão que está lá, lá no calçadão de Osasco. Então pode ter certeza que esse é um dos pontos que nós vamos discutir, nós vamos falar, vamos conversar e buscar a melhor saída para ambos os lados. Ótimo. Também é muito presente. Mas não dá para fingir que não existe, né, Denis? Não dá. Não tem como. Passa lá trombando, rapaz, é uma confusão. Beleza. Não, até mobilidade, né? Às vezes você vê a pessoa que consegue atravessar de um lado para o outro, não é brincadeira, não. Mas olha, ainda aproveitando o centro ali, que ele serve de base para o que nós vamos dizer, foi uma pergunta também muito recorrente, por incrível que pareça, aqui nas nossas perguntas. População de rua, doutor. Você deu uma passada rápida sobre isso quando falou das drogas, mas é uma preocupação muito grande, porque tem muita gente na rua. É difícil de resolver a situação e o nosso centro ali está ficando muito parecido em algumas situações lá com a região central de São Paulo. Uma mistura de Cracolândia com pessoal de rua, com marreteiro na rua. Tá difícil. O que o senhor pretende fazer? Como tratar a população de rua? Denis, é outra coisa que é complicado. E por isso que eu falo que nós temos que evitar com que formem grupos ou que fique um nicho grande. Porque começa a correr a notícia, né? Vai lá em Osasco, que lá no calçadão já tem um grupo lá montado, o pessoal tem cabana, já começa a montar uma comunidade, certo? Nós temos que impedir isso. Tem uma coisa que me falaram, e é verdade, depois eu parei para pensar. Você sabe o restaurante popular, R$1? Sim. Certo. Então é uma coisa também que eles ficam próximo de onde tem um restaurante. Verdade. Certo? O restaurante popular, ele acaba atraindo, inclusive, os moradores de rua, os adictos, enfim. É uma coisa que nós vamos ter que pensar com muito carinho. Aí o cara até falou assim, pode ver que Barueri não tem restaurante popular. O fulano foi contra o restaurante. Porque lá ele disse que vai dar comida e vai dar comida boa para a população. Quem tiver com fome ele leva e tal, ele não quer que venda comida a R$1. Mas quando você tem um restaurante ali na região central, os próprios moradores de rua que ficam ali próximos começam a frequentar. E um fala para o outro, começa a vir, um fala para o outro, começa a vir. Então nós vamos trabalhar, aquilo que eu te falei. Nós vamos buscar um a um, através de uma equipe que nós vamos formar, com muito amor, muito carinho, sem pancadaria. Nós vamos acolhê-los e vamos buscar tirar eles dessa vida, certo? Quem é usuário de droga, a gente vai tentar limpar, e quem não for, a gente vai buscar reinserir no mercado de trabalho. E para isso eu quero fazer uma parceria da prefeitura com algumas empresas. É uma das coisas, é uma das minhas propostas. Tanto da questão do primeiro emprego, dando oportunidade para os jovens, para aquele que nunca trabalhou. Por exemplo, eu vou fazer uma parceria da prefeitura com a Fundação Bradesco. Então, eu quero colocar alguns meninos, algumas meninas que possam trabalhar lá no Bradesco, e aí uma parte do salário paga pelo Bradesco, uma outra parte subsidiada pela prefeitura. Ele fica lá 1 ano, que sirva como, aprendizado, experiência, ele possa usar, colocar no currículo, e ele, de repente, se for competente e aproveitar a oportunidade, ele possa ficar por lá, nem tenha que buscar outro emprego. E aí também tem um programa Segunda Chance, que é exatamente para pessoas assim. Perfeito. Certo? Tanto para aquelas que perderam o emprego, tem muita gente boa que perdeu o emprego pós-pandemia, tem muitas multinacionais e empresas que fecharam, e aquele cara que ficou lá 30, 35 anos, ele perdeu o emprego aos 55 e está desempregado, está sem rumo, pegou o dinheirinho um pouco do que ele recebeu, comprou um carrinho para Uber e faz Uber para lá, para cá, mas aquilo não é o sonho dele, não é o desejo.
e também ele, pela formação, pela capacitação, ele poderia ser aproveitado em outras atividades. Então, nós queremos ajudar ele a poder reinseri-lo no mercado através de um programa Segunda Chance da Prefeitura, que a gente vai estender, inclusive, para os moradores de rua também. Perfeito. Doutor, são muitos temas. Antes de entrar na segurança pública, que eu imagino que é um dos que chama muito a atenção de todos, o senhor menciona um bloco específico sobre as mulheres no seu plano de governo. Eu gostaria que o senhor mencionasse em duas vertentes. Uma questão relacionada ao acolhimento, como tratar as mulheres vítimas de violência, que infelizmente é um problema que é absurdo, mas ele aumenta, né? E outra questão, a gente tem um trabalho aqui muito bacana, até a Regina, presidente do nosso ACEL Mulher, está aqui, ele mencionou das artesãs, aqui a gente tem um trabalho muito bacana nesse sentido. A gente percebe que o empreendedorismo é uma porta de saída maravilhosa para a independência da mulher, especialmente elas precisam recomeçar. Como você vai tratar a questão da mulher no seu plano de governo, ou no seu governo? Cara, eu tenho, só para você ter uma ideia, eu sou uma ilha cercada por mulheres. Minha mãe é viva, eu tenho mãe, esposa, irmã e tenho 2 filhas. Então, ainda tenho cunhada. É para completar o cerco. Então tem mulher para tudo que é lado. Tem a Rebequinha lá de 1 ano e 4 meses que eu vou te falar, cara, é abençoada. Energia pura. Energia pura. Mas assim, se vocês olharem, é a mesma coisa. Por que eu coloquei no plano de governo? Porque uma das coisas que tem aumentado em Osasco é a agressão e violência contra a mulher. Estupro de vulnerável também, certo? Então você vê que, principalmente abaixo dos 14 anos, o estupro de vulnerável e a violência da mulher tem crescido assustadoramente. Então, nós vamos montar uma equipe, Sim, certo? Para poder cuidar, para poder buscar isso, fazer a buscativa e tentar entender. A maioria das mulheres são agredidas pelo companheiro, por alguém próximo. Isso daí todo mundo sabe. Os próprios estudos, inclusive esses, mostram isso também. Mas algo importante, Osasco não tem uma DDM 24 horas, certo? Eu acredito que é a mesma coisa, é incoerente. Como é que você mora em uma cidade do tamanho do porte de Osasco, com o 2º PIB do estado, o 7º PIB do país, a gente não tem uma DDM 24 horas. Muitas das agressões acontecem à noite, pode acontecer de madrugada, sim. certo? Então nós vamos trabalhar consideravelmente para poder trazer isso. Quem que vai trazer? É o Estado, isso pertence ao Estado. Assim como a AME também, Tá. certo? Então aí eu vou bater na porta do governador, se os nossos deputados estaduais não forem enérgicos, eu como prefeito vou lá e vou fazer a solicitação diretamente. E a outra pergunta que você falou é do artesanato? A questão do empreendedorismo. Ah, Como estimular o empreendedorismo, não, apoiar. É aquilo que eu te falei. Gente, é real que eu vou falar para vocês, é o mundo real. E eu comecei a ver isso através da política. Quando eu estava no meu mundo fechado da medicina, do consultório, eu vou te falar, eu nem imaginaria que isso pudesse acontecer, certo? Mas você vai na casa, você vê mulheres divorciadas, às vezes pela agressão ou porque o marido foi preso. E ela está lá com os 2, 3 filhos. Algumas mulheres até vão embora e quem cuida é a avó. Sim. Essa é a realidade. Fica a avózinha lá cuidando de 2, 3 netos. A avó cria. Cara, nós temos que ajudar essa mulher a ela poder gerar renda em casa. Essa é a realidade. Então tem coisas simples. Por exemplo, curso de manicure, curso de cabeleireiro, artesanato. Então nós temos que fazer núcleos aqui na cidade para a gente poder fortalecer e dar uma certa independência para a mulher. Sim. E mais que isso, nós temos que dar condições para aquela mulher que é mãe, que é pai, que é chefe de família, poder ter condições de não ver o filho dela passando aperto, passando apuro. Perfeito. O senhor mencionou a DDM, a Delegacia da Mulher. Então vamos falar um pouco de segurança pública, porque também é um ponto muito preocupante que afeta a atividade empresarial, além de todos nós como cidadãos. Como que o senhor vai conduzir a segurança pública, essa coordenação que deve existir entre a GCM e as polícias do Estado? Primeira coisa, você vê, Osasco agora é uma epidemia de furtos e roubos na cidade, uma epidemia de crime. Vamos falar um pouco de números. Osasco, em 2023, teve 8.395 furtos, teve 5.128 roubos. Então, cara, isso, se você parar para pensar, que a maioria
não foi notificado. Ou seja, esses números são subnotificados. Você sabe que nem todo mundo que levaram o celular, que roubaram o relógio, a aliança, o cordão, enfim, ele faz BO. Muitos que fazem BO acabam sendo pessoas que foi furto de veículo, ele quer acionar o seguro, então tem subnotificação demais. Então, cara, só para vocês entenderem, na questão, no quesito roubo, Osasco ocupa a posição 177 de 188 cidades com 30 mil habitantes para cima no estado de São Paulo. Eu preciso falar mais alguma coisa? Então, por que está acontecendo isso? Por condução errada de políticas públicas de segurança na cidade de Osasco. Quais delas? Por exemplo, fechamento das bases GCM. Para mim foi um erro. E eu falei isso para o prefeito. Falei, prefeito, eu vou reabrir as bases. Por que você fechou? Não, porque tem um estudo que mostra que é base imóvel e tal. Eu falei, tá, mas a base imóvel, cara, você vai pôr uma base, ela está aqui. Daqui a pouco ela sai e vai para ali. Daqui a pouco ela sai e vai para cá. Não tem como. Que nem lá no Conceição. Depois que eu falei tanto lá da base do Conceição, colocaram uma base imóvel em frente ao campo. Mas a base fica até às 18 horas. E quem que fica das 18 em diante? Que é, na verdade, é o horário pico de maior incidência dos furtos, dos roubos. Essa é a realidade. Os caras aproveitam a noite, o escuro, a madrugada, para poder cometer os delitos. Então, nós vamos reabrir todas as bases. Não só as bases, essas que já existem, mas nós vamos criar outras bases em pontos específicos para poder... qual a intenção das bases? Transmitir segurança e impedir a ação dos criminosos. Essa é a realidade. Por que alguns colocam o aviso assim, ó, cuidado, cão bravo, cachorro bravo? É para impedir, é para o cara ficar com medo. Às vezes tem uma lesse lá dentro, mas a placa tem a função de intimidar. E também para ter rondas preventivas. Nós vamos fazer as RPs, que é para ter ronda subindo, descendo, para impedir também, se o cara pensa em fazer algo, ele vai ficar meio acuado, fala, pô, passou polícia aqui, cara. Aqui moiou, vou para outro lugar. Afugentar o cara para ele poder ir embora. Outra coisa importante. Nós vamos implantar em Osasco a lei delegada, que ela pode servir tanto para GCM quanto para a Polícia Militar. O que é a lei delegada? Aquele policial que no dia de folga dele, ao invés dele fazer bico em porta de mercado, em porta de restaurante, em porta de boate, ou ele fazer VIP, ele vai ter a opção de trabalhar fardado na cidade, fazendo a segurança, como ele faz todos os dias, em dias normais. E aí ele vai ganhar um extra por isso, que se for policial militar, vai ter uma parte que é do governo, a gente vai fazer um convênio subsidiado pela prefeitura, e o GCM nós vamos bancar pela prefeitura. Outra coisa, nós vamos melhorar o treinamento, a capacitação dos GCMs de Osasco, tanto na questão técnica, que aí eu vou querer fazer um convênio com a Polícia Militar, com o pessoal da Rota, quanto na questão mental. Porque, gente, é a realidade. Nem todo mundo tem um preparo mental para poder usar uma arma. Sim. Certo? Então, você vê por aí que, em alguns momentos, o cara está armado no trânsito, e aí, por uma briga boba, o cara bateu, encostou no carro, o cara saca uma arma e dá 2 tiros, e mata o outro cara por causa de uma briga, por uma bobagem. Sim. Certo? Então, nós vamos capacitá-los, vamos prepará-los e vamos dar um salário melhor. GCM em Osasco ganha R$ 2.148. Esse é o salário. E aí eu pergunto para as mães que têm filhos, você ia gostar que seu filho arriscasse a vida dele todo dia para ganhar R$ 2.148? Certo? Nós vamos melhorar o salário dos GCMs, além de duplicar o efetivo, que hoje é em torno de 500. Então nós temos que duplicar, porque o tamanho da cidade, 500 GCM, some aqui, desaparece. Sem falar na questão do salário, que eu penso em chegar próximo dos 1.000 ou próximo disso, para poder começar já o salário do Guarda Civil Municipal de Osasco. Vou fechar mais essa, meu tempo acabou aqui, com cerco digital. Então, gente, nós precisamos fazer um cerco digital aqui em Osasco. Tem cidades como São Caetano do Sul, o que ela faz? Todo carro que entra, toda pessoa que entra na cidade, ela tem câmeras inteligentes, que ele já faz a leitura e vê se aquele cidadão tem passagem, se ele tem algum crime, se ele é procurado, certo? Inclusive de placas de carro. Então, nós queremos fazer cerco digital, principalmente nas fronteiras, Carapicuíba, enfim, para que quando a pessoa entrar aqui, a gente já tenha um monitoramento para poder ver se esse cara, às vezes, não entra aqui em Osasco para poder cometer um crime. Perfeito. Doutor,
A gente ainda tem outras perguntas, mas pelo que a gente percebe, todas estão relacionadas a temas que o senhor já abordou. Então, por exemplo, qualificação de mão de obra, para que Osasco possa absorver mão de obra local, para entrar de cabeça no Osvale e não só ser usuários. Nós temos a questão de gestão, onde vai sair dinheiro para tudo, você já mencionou também, nas economias. Questão de educação, dá para mudar a educação, que está vinculada aí a regras que são do MEC, né? Mas dá para ter espaço para mudar, você já falou como. Mas eu gostaria, então, de, nesse minutinho final, o senhor deixasse sua mensagem, suas considerações finais, mas também pudesse dizer para o empreendedor, em especial aquele micro e pequeno empresário, o que esperar de uma gestão do Dr. Lindoso na prefeitura? Falar o seguinte, eu quero deixar o recado aqui. Primeiro, eu quero agradecer a cada um de vocês, obrigado. Começo com a gratidão, obrigado a toda a diretoria, viu, Denis? Em nome aqui do presidente, do Marco Achabayan, obrigado. Já aproveito para agradecer pela receptividade do Zema, ele saiu daqui muito feliz, saiu muito contente. Então, em teu nome, eu quero agradecer toda a diretoria da CEL, os meus amigos, os meus colaboradores, a minha esposa, e dizer que fiquei muito feliz. Obrigado pelo convite de participar aqui e me convidem outras vezes. Para mim sempre será uma honra de poder estar presente nesta casa. Dizer que para a população de Osasco, todos que assistem, os que estão aqui, que assim, o Lindoso é um cara do bem, é um cara que gosta do correto, é um cara que não assim, eu nunca pensei em ser político. Se eu quisesse realmente ser político, eu teria sido na minha terra natal, porque lá tem toda a minha família, tem todo mundo. Eu quis vir para cá, para o centro do Brasil, para poder não ser mais um médico, mas para ser o médico, para ser o cara, para poder salvar vidas. E é exatamente para isso que eu nasci, que é para poder cuidar de gente, salvar pessoas. Eu até falei no vídeo que eu não quero ser reconhecido pelas pontes, pelos prédios, pelas minhas construções, mas pelas vidas que eu vou salvar. Dizer que eu quero uma oportunidade para que nós possamos ser prefeito de Osasco e para fazer de Osasco realmente a cidade do tamanho das pessoas que aqui vivem. Essa é a realidade. Não dá para a gente poder ter uma riqueza que nós temos e essa riqueza não chegar na vida das pessoas. Quero aproveitar o que a gente tem de melhor na cidade, os profissionais, para que nós juntos, sem vaidade, sem ego, nós possamos trabalhar pela cidade, porque todos nós moramos aqui, nós temos família, nós temos filhos, enfim, e eu quero poder estar aqui velhinho, vendo os meus netos, quem sabe os tataranetos, sendo feliz e batendo no peito, falando assim, eu moro em Osasco. E Osasco, que nem muitos batem em Barueri e falam, e Osasco é uma cidade muito boa, muito digna, uma cidade que tem segurança, que tem as melhores escolas, que tem um hospital municipal que funciona. Esse é o meu sonho e esse é o meu desejo. Vou confidenciar algo aqui para vocês, não pretendo ficar muito tempo na política, não tenho essa pretensão, não quero fazer da política uma carreira, não quero fazer da política a minha profissão. A minha profissão é a medicina, eu estudei para isso, eu me especializei, foram anos de sofrimento, de luta, enfim, noites a fio ali, trabalhando, operando, estudando. Então, eu quero poder, depois de passar, como eu fiz na Câmara, passei na Câmara, não vim para a reeleição, entreguei o bastão e falei, está arrumada a casa, só dá continuidade e vamos tocar a vida. Da mesma forma é o que eu penso em relação à prefeitura. Em relação aos empreendedores, eu quero dizer o seguinte, vocês, cara, vocês são o coração de uma cidade, certo? Eu falo assim, de nada adianta ter uma cidade linda, bela, se não tem gente. É uma cidade fantasma. Então, nós precisamos dos empreendedores porque vocês que empregam, vocês que geram emprego nessa cidade e renda. Então, o que eu puder fazer para fortalecer vocês, para que você que tem aí 10 funcionários possa ter 20, possa ter 30, possa ter 50, eu farei. O que eu puder fazer para ajudá-los, o que eu puder fazer para contribuir, o que eu puder fazer para caminhar junto com vocês, eu farei. Porque o empreendedor, o empresário mais forte, é uma cidade mais rica. Muito obrigado e não esqueça, é 30. Queria pedir para que viesse ao palco para o encerramento, então, de mais esta atividade da CEL, nosso presidente Marcos Achabayan.
Agradecer ao doutor Lindoso, parabéns. Desejamos aí que o senhor tenha sucesso, tenha êxito. O mesmo eu falo para os outros candidatos. A decisão não é nossa, é do eleitor. Mas não posso deixar de desejar boa sorte a todos. Mas peraí, mas eles votam, né, gente? Tem que pedir o voto aqui. Tá bom. Obrigado, viu? Agora vamos liberar o doutor Lindoso para que já vá ali para a plateia, para poder, ao lado do seu time, da sua família, da Lohane, todos os candidatos estão sendo exibidos simultaneamente nos canais oficiais da CEL, que se você não curtiu ainda, curta, compartilhe, nos acompanhe, porque tem sempre muita informação boa para você que é empreendedor. Um abraço, tchau, tchau.